sítios mais bem protegidos ou em estações que tenham condições que não sejam tão sofríveis de ser degradáveis em função de catástrofe natural e continuar a dar informações sobre o que é que está a passar. Informações de tempo, informações de tráfego, todas essas coisas. O tema desta apresentação são os sistemas de informação integrados no apoio aos radioamadores. Na atualidade, os sistemas de informação e novas tecnologias são uma forma de apoiar os radioamadores e não só, outros elementos institucionais na realização da transmissão de informação. Os radioamadores, e rapidamente já foram abordadas várias características, são investigadores, operacionais, possuem conhecimentos teóricos e práticos, sensibilizados para situações de emergência e possuem meios próprios. Tudo isto surge da necessidade de integrar informação, a divulgação das novas tecnologias, a parte de sistemas de informação e as telecomunicações, está tudo interligado. E, com a evolução da tecnologia, leva-nos a uma situação crítica, que é, temos diversas características de informação, temos diversos sistemas de informação desagregados e, para obter uma objetividade numa resolução de uma situação, temos que percorrer informação. Casos práticos que eu vou abordar aqui são redes de comunicações, localização geográfica, meteorologia, vias de acesso e topografia. Isto tudo porquê? Mais direcionado para este seminário, o que acontece é que temos informação desagregada e, ao ter informação desagregada, demoramos tempo a retirar informação e a criar uma resolução prática para determinadas situações que existem no dia-a-dia, no caso do Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil. Ao percorrer esta informação toda, gastamos tempo. Esse tempo é importante. Peço desculpa. Esse tempo é importante. A partir daí, os radioamadores, a nível mundial e devido às suas capacidades que eu já enunciei e as suas características, desenvolveram um sistema integrado. O que é que fez os radioamadores pensar neste assunto? A necessidade de integrar informação de redes de comunicações, topografia, vias de acesso, localização geográfica e meteorologia e, obviamente, muito mais. Quais são os objetivos base desta apresentação? A divulgação do Sistema Integrado de Informação dos Radioamadores, a demonstração de capacidades, a sensibilização da comunidade em geral. Quais são os materiais base utilizados por radioamadores? Vou enunciar alguns. Ferramentas informáticas, repetidores, equipamentos rádio, GPS, em muitos casos não é necessário. Vamos fazer uma análise de sistemas. Vamos começar por redes de comunicações. Os radioamadores, entre outras coisas, desenvolvem aplicações informáticas. E hoje em dia as aplicações informáticas permitem-nos receber informação de vários sistemas. E daí o sistema integrado. Existem muitas outras aplicações, mas neste caso eu vou falar de uma específica que é direcionada para este caso deste seminário e não só. Esta aplicação, para muitos já radioamadores conhecedores e outros não, chama-se Radio Mobile. É uma ferramenta gratuita para radioamadores. O que é que nos permite efetuar? Análise de propagação rádio, cobertura visual, performance de redes rádio, vistas panorâmicas e 3D, e como podem observar aqui, temos uma ligação de um link, neste caso vamos abordar diretamente a locação geográfica da Serra da Nogueira, temos um link que entre o repetidor e uma viatura. A partir daí, nós conseguimos analisar toda a informação que diz respeito à propagação rádio. Não vou entrar em muitos pormenores, podem analisar, podemos fazer análise de espectro e muito mais, podemos fazer análise de ganhos do sistema, podemos analisar que tipo de comunicação é feita por refração em linha direta ou não e observando diretamente o terreno. Permite-nos analisar diretamente o glóbulo de radiação de antenas. Para muitos casos não é necessário, mas para os radioamadores, tendo em vista as suas características, é bastante importante. Ao contrário do que muita gente julga,
O célebre 11 de setembro não aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu em Alcafaz. Em Alcafaz, no dia 11 de setembro de 1985, num fim de tarde, aconteceu o maior acidente ferroviário ocorrido em Portugal. Ainda hoje, passados 19 anos, não se sabe muito bem o número de vítimas mortais, mas é possível que ele se situe muito perto da centena. Entre os 460 passageiros que viajavam nos 2 comboios sinistrados, estão confirmados 49 mortos, embora apenas tenha sido possível reconhecer 14, e 64 passageiros continuam dados como desaparecidos. Na via férrea única que cruza o centro do país, serpenteando entre Coimbra e Vilar Formoso, tinham chocado 2 comboios. A composição número 315, mais conhecida por Sud Express, tinha saído do Porto com cerca de meia hora de atraso, por volta das 15h40, com destino a Vilar Formoso, Andaia e, finalmente, à estação de Austerlitz, em Paris. Como já era costume, o fim das férias marcava o adeus de milhares de imigrantes à terra natal e algumas centenas enchiam naquele dia as carruagens cama do Sud Express. Atrasos eram corriqueiros e ainda são. Mas naquele dia a Central de Coimbra avisara já os chefes das estações de comboio até nelas que aquela composição tinha prioridade sobre o tráfego regional. Um aviso feito pelo telefone, única forma, nessa altura, de comunicar com as estações, que por sua vez transmitiam as instruções aos maquinistas das composições. Entre comboios imperava igualmente o silêncio, já na época em Portugal nenhuma dispunha de qualquer dispositivo de comunicação. Em sentido contrário, às 16h55, partia pontualmente da Guarda a composição número 1324, com destino a Coimbra, com algumas dezenas de passageiros a bordo e paragem marcada em todas as estações e apiadeiros. Era uma questão de fazer contas. O comboio da Guarda devia aguardar a passagem do Sud Express na estação de Mangualde. A falha de dispositivos de comunicação revelar-se-ia, no entanto, fatal, como já nesse ano tinha ficado mostrado, com a ocorrência de outros 8 acidentes ferroviários, evidentemente. Uma situação que o acidente de Alcafaz obrigaria, aliás, a mudar radicalmente. Contando com o atraso de comboio proveniente do Porto, a composição da Guarda seguiu caminho rumo a Nelas. Encontraram-se da pior maneira, numa das poucas zonas da reta de caminho de ferro, perto do apiadeiro de Alcafaz e a Moimenta do Dão, a que é a povoação mais próxima. O alerta, segundo as notícias da época, terá sido dado por uma brigada da GNR que ali perto, na Estrada Nacional 234, montara uma operação stop de rotina. O desastre de Alcafaz foi uma tragédia à qual os operacionais de socorro que ocorreram ao local souberam responder com os meios que nessa data eram disponíveis. O radioamadores e a tragédia de Alcafaz. Os radioamadores não eram e nem são operacionais de socorro profissionais, mas foram, nessa altura, o único meio de comunicação que funcionou, apesar da falta de organização, do improviso e de, institucionalmente, não terem qualquer ligação às entidades que deveriam gerir acontecimentos trágicos como este. No momento em que foi noticiado o infeliz acontecimento, por um radioamador que tinha estado em contacto com um piloto de combate de incêndios, encontravam-se os radioamadores, como sempre acontecia nessa altura, uns em amena conversa radiofónica, outros apenas na escuta ou pesquisando as bandas de largo espectro radioelétrico. Logo que conhecida a notícia, ficou combinado que 2 de nós nos dirigiríamos para o Governo Civil de Viseu, Ao mesmo tempo, vários outros colegas se prontificaram a ir para qualquer outro local considerado estratégico. Ficou imediatamente combinado que um iria para o local da tragédia, os outros para o hospital
para bombeiros, GNR, PSB, bem como para o aeródromo de Viseu. Preparei rapidamente 2 rádios VHF e um portátil VHF com antenas móveis e dirigi-me para o Governo Civil. Quando lá cheguei, o caos estava instalado. Ninguém coordenava nada e as comunicações não existiam. Apenas 2 telefones estavam disponíveis. A confusão era generalizada. Não havia voz de comando e apenas pânico perante a magnitude da tragédia. Perante este quadro, dirigi-me à pessoa que representava a hierarquia, que era o secretário do Sr. Governador Civil de Viseu, dado que na altura o lugar do Governador Civil estava vago, a quem fiz a nossa apresentação, ao mesmo tempo que disponibilizei o nosso serviço de comunicações perante a inexistência de qualquer serviço digno desse nome. O Sr. Secretário, confuso e atordoado, anuiu sem saber o que esperar de nós e sem conhecer nada da nossa capacidade de atuação e de coordenação em casos destes. Convenhamos que foi um ato de coragem ou talvez de desespero aceitar que estranhos tomassem conta das comunicações oficiais. E porque não vim aqui para contar apenas uma história remota e ser simpático, chamar a atenção de Vossas Excelências para alguns aspectos que considero fundamentais relativamente à maneira como está a construir este complexo edifício que é a proteção civil na vertente radioamadorística. Assim, e no meu entender, achamos que se está a edificar o edifício ao contrário. O alicerce devia ser constituído pela definição inequívoca de uma frequência única de rádio a nível nacional em VHF e outra em UHF, dentro do espectro radioelétrico e radioamadorístico. Ideia esta que não é sequer original, dado estar aplicada em vários países europeus e nos Estados Unidos há muitos anos. Os Açores estão localizados sobre a dorsal atlântica, onde se encontram 3 das maiores placas tectónicas do planeta: a placa americana, a euroasiática e a africana. Havendo, no entanto, e melhor dizendo, havendo um encontro destas, uma microplaca, que sofre assim a reação direta provocada pelo movimento de qualquer uma destas placas. Com exceção das Ilhas das Flores e do Corvo, que estão na placa americana, todas as outras sofrem de atividade sísmica, sendo que são uma pequena fração dos abalos a sentida pela população. Contudo, no intervalo médio de 20 anos, dão-se sismos de grande magnitude, sendo os mais bem documentados o de 1980, que afetou particularmente a Ilha Terceira, São Jorge e Graciosa, e mais recentemente o de 1998, que afetou as ilhas do Faial, Pico e São Jorge. Também no Atlântico Norte existe correntes de ar e grandes massas de água, no sentido horário, fruto do efeito de Coriolis. Desta forma, os Açores estão colocados mesmo no meio da rota de grandes tempestades, como as expressões cravadas, trombas de água, ciclones e afins. Sendo uma terra de origem vulcânica, estas ilhas são afetadas por fenómenos felizmente pouco frequentes, mas reais, tais como fumarolas que brotam na terra e os vulcões, como o da Serreta, ainda em atividade, sendo estas uma salutar advertência de que a terra ali está em constante mudança. Os radioamadores dos Açores estão dispostos pelas 9 ilhas do arquipélago, havendo até alguns anos, na Ilha do Corvo, um déficit que a nossa associação HVUS Team colmatou com uma expedição e formação de vários corvinhos, ficando assim toda a região coberta pelos radioamadores no que respeita ao fator humano. Devido a vários dos aspectos naturais acima referidos, os radioamadores açorianos têm vindo a despertar um papel ímpar no que concerne à segurança das populações e disso fazem prova as inúmeras vezes em que o altruísmo esteve presente, nomeadamente no sismo de 1980, na Ribeira Quente, em São Miguel, no sismo de 1998
e na queda do avião da SATA em 1999. Estão a ver o colega que deveria estar aqui, o seu 2 Delta Eco, Betancourt, a ele, o autor, e a honra dos radioamadores dos Açores no trágico acidente da Ribeira Quente, que foi uma derrocada de lama onde subterrou as pessoas. Que papel tiveram os radioamadores intervenientes nestas catástrofes? Vital, meus caros. Foi sempre o primeiro a chegar, ou, em alguns casos, já lá estavam, como no caso da Ribeira Quente. Estamos a ver imagens da Ribeira Quente. As operações no terreno foram sempre apoiadas pelos habituais repetidores de VHF, que nos Açores estão estrategicamente colocados nos cumes mais apropriados de cada ilha, dando assim cobertura quase total em todas as ilhas, bem como no mar, sendo que as áreas não cobertas por alguns é colmatada com a cobertura de outros de outra ilha. Embora existam vários planos de emergência, tanto dos radioamadores como dos serviços oficiais, a verdade é que, no terreno e na realidade, o panorama é por vezes bem mais complexo, pelo que a mais-valia reside na polivalência dos sistemas e na capacidade de improviso, ou seja, como podem chegar primeiros socorros e maquinarias pesadas a determinado local, se as estradas ou as próprias estruturas dos edifícios sede estão danificadas. Há pouco tempo atrás, há poucos anos atrás, aqui mesmo na Figueira da Foz, teve lugar um acontecimento muito parecido com este, organizado por uma associação de radioamadores. Não foi propriamente sobre proteção civil, foi sobre outros assuntos. E o que mais me impressionou foi que eu vivia à sombra de tudo quanto contrariava a minha disponibilidade para o voluntariado no radioamadorismo. Talvez esteja presente aqui entre vocês uma pessoa que, no momento em que se falou de proteção civil, um radioamador pelo qual eu tenho maior respeito, mas que eu já não consigo reconhecer, e que disse: eu estou farto de ouvir sobre estas questões de proteção civil. Nunca se fez nada, nem nunca se fará nada, a não ser em casos pontuais, em que o valor e o empenhamento de alguns voluntários fazem a diferença, porque em termos de planeamento escreve-se muito e não se faz nada. Aquelas palavras ainda hoje me impressionam e foi graças a essas palavras que me incentivou a trabalhar no sentido de contrariar o que aquele estimado colega tinha dito. A apresentação 2 é composta por 2 planos principais. Já se falou muito sobre proteção civil, mas eu tinha que abordar ligeiramente este assunto e tinha que justificar um pouco, já que vou falar da participação dos radioamadores num futuro plano nacional, tinha que justificar um pouco em que é que isso se baseia e porque é que se justifica o aparecimento de um planeamento. Em relação à proteção civil, já estou a ver que o erro é meu. Em relação à proteção civil, há que salientar que a proteção civil tem 2 componentes. A componente do Estado e a componente, como já foi aqui dito várias vezes, que diz respeito a todas as pessoas em particular e sem exceção, a todos os cidadãos. A proteção civil, como está discriminada na própria lei, é, portanto, uma atividade desenvolvida também pelos cidadãos. Como podem ver, e como já aqui hoje foi bastante falado, existem determinadas componentes do trabalho de proteção civil, do qual eu destaco o principal, na minha opinião, que é socorrer e assistir as pessoas em perigo. A designação de radioamador para os nossos colegas que falam a língua inglesa é ham radio, H-A-M. Para quem não sabe, isto quer dizer, isto veio da expressão help all men, ou seja, ajudar sem ver a quem. É a tradição, como já aqui foi hoje e muito bem dito, que os radioamadores são uma peça fundamental nas operações de proteção civil, mas os radioamadores não são, em teoria, pelo menos, agentes de proteção civil. Essa função cabe a certas e determinadas organizações e forças que o Estado organiza e tutela, nomeadamente os bombeiros
e todas estas situações que estão a aparecer neste momento para que possam ver. Eu vou fazer o que já foi aqui feito hoje. Há determinados colegas que não têm acessibilidade à leitura e eu vou dar apenas alguns exemplos. Bombeiros, a Guarda Nacional Republicana, a Polícia de Segurança Pública, as polícias municipais, o Exército, a Armada, a Marinha de Guerra, a Força Aérea,